A Câmara dos Estados Unidos aprovou o impeachment de Donald Trump e o processo agora segue para o Senado americano. Sobre esse caso e as implicações no futuro governo de Joe Biden, nós vamos conversar agora com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Recupero. Bom dia, embaixador. Antes de mais nada, obrigado pela entrevista, pela presença aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Na avaliação do senhor, é correto o afastamento de Donald Trump por causa daquele episódio da quarta-feira passada, da invasão ao Congresso americano, embaixador? Bem, eu creio que todas as evidências mostram que o episódio não teria ocorrido se não tivesse havido o estímulo do próprio presidente, né? O discurso que ele fez, inclusive dizendo falsamente que acompanharia os manifestantes na marcha ao Capitólio, tudo isso é que explica aquilo que ocorreu, né? E ele foi impeached apenas por isso, né? Como vocês sabem, dessa vez não se alegaram outros motivos, né? O que eles chamam artigos de impeachment, tem um só artigo, que é a invocação, a incitação à invasão ao Capitólio, né? Portanto, parece óbvio que a culpa dele estava mais do que evidenciada, né? Porque ela foi registrada, né, ao vivo, né, por todas as câmaras de televisão. Eu até me surpreendo e acho que isso é um motivo de inquietação para o futuro dos Estados Unidos, que não tenha havido uma condenação tão unânime, né? Porque eu estava em Washington na época do quase impeachment do presidente Nixon, né? Durante o grande escândalo de Watergate. Eu estava lá em 74, eu era conselheiro da Embaixada do Brasil. E nessa época, o comportamento de Nixon, assim que revelado, e não era tão grave como o de Trump, né? Provocou uma condenação praticamente unânime no país, tanto assim que no final ele renunciou porque uma comissão de altíssimo nível dos mais expressivos líderes republicanos, comandados pelo então senador Barry Goldwater, foram à Casa Branca e disseram a ele: ou você renuncia ou nós vamos votar o impeachment e a sua condenação. Foi aí que ele renunciou, né? Então, dessa vez, curiosamente, o Partido Republicano, embora mostre alguma divisão, ainda a dissidência é muito pequena, né? Nós vimos que só 10 deputados votaram em favor do impeachment. Isso mostra, de um lado, o apoio enorme que o Trump ainda tem da sua base, né, da sua base social, e, de outro lado, a consequência desse apoio, que é o medo dos deputados e senadores republicanos de serem afetados nas suas bases eleitorais se tomarem partido contra o Trump, né? Então, eu acho a situação americana agora mais grave do que foi na época do impeachment do Nixon e de Watergate, né? O país está realmente dividido, né? Quase que ao meio, né? Há uma maioria democrata, não há dúvida, mas pequena, e o grande desafio que o novo presidente vai ser de tentar o mínimo de unificação, de coesão social. Mas isso nem sempre é fácil e nem sempre depende da qualidade do presidente, né? Vocês sabem que o presidente Lincoln, quando tomou posse, ele encontrou uma situação parecida. O Sul estava ameaçando se separar por causa da eleição dele. E apesar de que todo o esforço dele foi para reunificar o país, ele não conseguiu, né? Um mês depois que ele tomou posse, o primeiro tiro foi disparado na Guerra Civil Americana, que foi uma das mais mortíferas do século XIX, né? Então, há situações em que, mesmo que exista uma intenção do presidente de pacificar, de unificar, né, de curar as feridas, isso não depende só de um lado, depende de todos, né? E, às vezes, há momentos da vida de sociedades em que tudo conspira para levar mesmo ao confronto, né?
Nós vamos ter que ver como é que isso vai se desdobrar agora, né? Ninguém pode predizer o que vai acontecer, né? Diogo Schelp, sua pergunta, Diogo. Embaixador Recupero, um prazer falar com o senhor. Bom dia. Embaixador, o senhor acabou de falar uma coisa muito importante, que é o grande apoio que os republicanos ainda dão a Trump, né? Inclusive com essa baixa votação de republicanos nessa votação de impeachment, por exemplo. A minha pergunta é a seguinte: como que o senhor acha que o Donald Trump, conhecendo o comportamento dele nos últimos 4 anos, como ele vai se comportar daqui para frente? Há uma tradição dos ex-presidentes americanos de submergir, né, só fazer comentários eventuais e não ficar interferindo demais na política nacional. Como que o senhor acha que Trump vai se comportar? Ele vai incitar esses conflitos que o senhor estava falando? Olha, eu creio que é quase seguro que ele vai continuar na mesma linha, né? Porque ninguém muda aos 74 anos de idade, né? E a personalidade dele é amplamente conhecida, né? Ele já anunciou isso, aliás, né? Quer dizer, isso não exige nem sequer adivinhar. Ele mesmo já disse que ele vai continuar a manter o movimento dele, que isso é apenas o começo, né? E ele tem uma intenção clara de voltar à presidência daqui a 4 anos, né? Por isso mesmo é que há uma intenção de procurar não só condená-lo no julgamento do Senado, mas acrescentar à condenação a desqualificação, que é o que nós chamamos aqui a cassação, né? A cassação de direitos políticos. Porque vocês sabem que lá isso se faz em 2 etapas. Primeiro, ele teria que ser condenado no Senado por esse motivo pelo qual ele foi impeached, isto é, pela acusação de ter estimulado a invasão, um atentado contra a Constituição, né? E isso exige uma maioria qualificada de 2/3. Portanto, seria preciso que votassem todos os 50 senadores do Partido Democrata e mais 17 senadores republicanos, o que não é fácil, né? É difícil de conseguir. Se conseguir essa maioria para condená-lo, a segunda etapa é votar o que eles chamam de desqualificação, e nós chamamos de cassação de direitos políticos e civis, né? E isso é uma maioria simples, basta 51 votos, né? E se isso não acontecer, ele continuará como uma força na política americana e ele seguramente vai manter o cenário político muito agitado e vai complicar muito a vida do presidente eleito, né? Agora, o que isso revela, e está implícita na sua pergunta, né, é que Trump tem esse número de seguidores porque, obviamente, ele conseguiu tocar numa corda sensível da sociedade americana nesse momento. A sociedade americana está profundamente doente, né? Há problemas graves, né? Problemas de agravamento da desigualdade, problemas de desemprego estrutural, aquele uso e abuso dos opiáceos, né? Que são esses remédios receitados contra a depressão, mas que acabam criando dependência, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos, todo ano, tem um número enorme de suicídios que eles chamam de morte por desespero, né? Pessoas frustradas porque não conseguem mais voltar ao mercado de trabalho, né? Então, ele conseguiu canalizar esse descontentamento. Curiosamente, ele não foi capaz, na presidência, de tomar medidas que removessem esses problemas, né? Ele não foi capaz, por exemplo, de criar mais empregos industriais, né? Ou de evitar que as minas de carvão continuassem a fechar. Mas, apesar disso, há uma adesão a ele muito forte, né? E é um perigo simplesmente ignorar isso, né? Porque em política nada acontece por acaso. Sempre há alguma razão por trás desses movimentos, né?
Embaixador, já se sabe se o Congresso pode seguir com o processo de impeachment mesmo depois de Trump deixar o cargo oficialmente no próximo dia 20? Faltam só 6 dias. Olha, há uma discussão sobre isso, né? Não é um ponto muito claro, né? Pela lógica, poderia parecer que se a intenção básica do impeachment é remover alguém que está num posto do executivo, uma vez que ele deixa esse posto, perde um pouco o sentido, né? Mas os Estados Unidos têm uma tradição jurídica que é diferente da nossa, né? Ela se baseia muito em precedentes, é como o direito inglês, né? E na história americana existem pelo menos 3 precedentes, não de presidentes, mas de figuras que tinham exercido cargos no executivo. Um deles tinha sido secretário de guerra, secretário da defesa, no século XIX, que já tinham perdido o cargo e foram condenados depois de terem perdido o cargo. O caso desse secretário de guerra foi justamente por corrupção. Portanto, existem precedentes, mas nada disso é claro, né? Provavelmente essa questão acabará também nos tribunais, né? E com muita probabilidade na própria Corte Suprema Americana, né? Diogo. Embaixador, em seu livro A Diplomacia na Construção do Brasil, o senhor faz uma discussão muito importante sobre a continuidade na diplomacia brasileira, né? Existe essa continuidade, ainda que com ênfases diferentes de governo para governo. Inclusive, é uma discussão importante ali sobre se os governos Lula e Dilma representaram ou não uma ruptura dessa continuidade diplomática. Com certeza, o governo atual talvez se encaixe, sim, numa ruptura dessa diplomacia. O senhor acha que agora com a eleição de Joe Biden e uma relação talvez difícil entre Brasil e Estados Unidos, essa ruptura na continuidade diplomática brasileira vai trazer prejuízos ao Brasil e é possível recuperar essa credibilidade depois? Olha, a resposta às suas perguntas, a primeira é que seguramente há um risco grande, né? Um risco que vai ser necessário evitar com muita prudência dos dois lados, né? Tentar evitar provocações, tentar evitar que se chegue a um choque. Agora, quanto à segunda pergunta, de que se nós podemos recuperar um bom relacionamento, eu creio que isso sempre é possível, desde que nós saibamos extrair as lições do que aconteceu. Eu creio que a eleição do presidente Biden, e sobretudo agora, né, a manifestação de que o presidente Trump não tem respeito pelas regras democráticas, não respeita o resultado das eleições, tudo isso deveria ser visto no Brasil como uma oportunidade de reflexão e de revisão das nossas posições, né? Bastaria que nós, a partir daí, procurássemos ter um comportamento que fosse mais normal, mais amistoso, né? Evitando declarações que já começam com expressões agressivas, né? E mesmo quando ocorrer o que vai acontecer, porque é inevitável, declarações de censura ao Brasil por causa da destruição na Amazônia, no Pantanal, a questão dos povos indígenas, em ocasiões como essa, é preciso responder diplomaticamente. Para isso é que existe a diplomacia, entende? A diplomacia existe para resolver os conflitos e evitar que as divergências de pontos de vista se tornem irreversíveis, né? Porque divergências sempre existirão entre os países. Mas para isso é que nós precisamos de diplomatas maduros, responsáveis, capazes de guardar a calma, né? De procurar desarmar os espíritos. Eu acho que isso vai depender do nosso lado e do deles, né? E vai ser logo posto à prova no começo do governo, porque seguramente haverá oportunidades em que esses problemas que eu citei virão à tona, né? Como eu disse, acho que nada está perdido, depende de nós refletirmos e de procurarmos adotar um curso de ação
mais responsável, mais de acordo com o nosso interesse, com menos tentação de falar para a arquibancada, né? De falar para mostrar uma espécie de valentia, né? De defesa a qualquer custo da honra nacional, sem levar em conta a necessidade de guardar o equilíbrio nesses momentos de dificuldade. Ok, conversamos aqui com o ex-embaixador brasileiro em Washington, Rubens Recupero. Obrigado pela entrevista, embaixador. Bom dia ao senhor. Muito obrigado, bom dia.